Existem coisas acontecendo no seu corpo agora que parecem mentira. Seu cérebro pode literalmente desligar você. Seu corpo pode melhorar pouco antes de morrer. E existe uma parte de você que poderia começar a se digerir. Tudo isso acontece dentro do corpo humano. Hoje você vai descobrir fatos reais que parecem impossíveis, mas estão acontecendo dentro de você neste exato momento. E alguns deles podem mudar completamente a forma como você vê o próprio corpo. Então vamos começar. Primeiro, algo que quase todo mundo já sentiu. Você já estava quase dormindo e de repente seu corpo deu um pequeno pulo, como se tivesse tropeçado. Esse fenômeno é chamado de espasmo hipnagógico. Ele acontece quando o cérebro está fazendo a transição entre estar acordado e entrar no sono profundo. Seu corpo começa a relaxar, mas às vezes o cérebro interpreta isso como se você estivesse caindo. Então, ele envia um impulso muscular repentino, fazendo seu corpo dar aquele salto. E apesar de parecer estranho, isso é completamente normal. Mas o próximo fato é ainda mais curioso. A coceira que você sente na pele, na verdade, está muito próxima da dor. Os sinais nervosos da coceira usam caminhos muito parecidos com os da dor no sistema nervoso. Por isso, existe uma reação quase automática. Quando algo coça, você quer arranhar. Durante a cicatrização de feridas, isso acontece muito. Os nervos da pele estão se regenerando, e o cérebro interpreta esses sinais como uma irritação leve. Agora vem algo que quase ninguém imagina. Sua voz não existe dentro do seu corpo. Quando você fala, o ar passa pelas cordas vocais. Elas vibram e criam ondas sonoras. Essas ondas viajam pelo ar até chegar ao ouvido de outra pessoa. Ou seja, sua voz só existe enquanto está sendo produzida. Assim que o som desaparece, ela deixa de existir. Mas agora vamos falar de algo que acontece com milhões de pessoas: o enjoo em viagens. Quando você está dentro de um carro ou de um barco, seus olhos percebem movimento, mas seu corpo está parado no banco. O cérebro recebe informações contraditórias, e isso causa confusão. Durante a evolução, o cérebro aprendeu que sinais confusos podem significar envenenamento. Então ele ativa um mecanismo de defesa, o vômito, como se estivesse tentando expulsar algo tóxico do corpo. Mas agora, vamos falar de algo ainda mais impressionante. Seu cérebro pode simplesmente desligar você. Quando sua pressão arterial cai muito rápido, o sangue tem dificuldade de chegar ao cérebro, e o cérebro precisa de oxigênio constantemente. Então ele toma uma decisão extrema. Ele desliga você por alguns segundos. Esse é o desmaio. Quando você cai ou se deita, o sangue volta a circular melhor. Ou seja, o desmaio pode ser um mecanismo de sobrevivência. Mas agora vem algo que médicos ainda tentam entender. Em alguns hospitais, existe um fenômeno muito curioso. Pacientes muito graves, às vezes apresentam uma melhora repentina pouco antes de morrer. Eles voltam a conversar. Parecem lúcidos. Alguns dizem que se sentem bem. Esse fenômeno é chamado de lucidez terminal. A ciência ainda não entende completamente por que isso acontece. Mas em muitos casos, essa melhora dura apenas algumas horas. E agora vem algo que parece impossível. Se você esticasse todo o DNA de todas as células do seu corpo, ele poderia alcançar o Sol e voltar centenas de vezes. Tudo isso compactado dentro de células microscópicas. O corpo humano é uma das estruturas mais complexas que existem. E o mais impressionante é que tudo isso está acontecendo dentro de você agora. Seu coração batendo, seu cérebro interpretando o mundo
Suas células trabalhando sem parar. Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses fatos mais te surpreendeu? O do desmaio? O da melhora antes da morte? Ou o do DNA que poderia alcançar o Sol? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de descobrir curiosidades incríveis como essas, se inscreve no canal, porque ainda existem muitos segredos do corpo humano que ninguém te contou. E você sabia dessa?